Bom dia a todos, todas e todes. Vamos dar início à nossa última mentoria para orientação de estudos da trilha 2. Então, olha como passou rapidinho, né? Parece que semana passada, retrasada, a gente estava iniciando a trilha aqui, eu dando boas-vindas, né, e tal. E a vida é assim, né? Corrida. Hoje ainda a gente vai falar sobre funções, né? Porque eu quero deixar essa pitada aí de JavaScript para quem quiser dar uma estudada nas férias, né? Para quem quiser já se preparar para a trilha 3. Na trilha 3 a gente fala só sobre lógica de programação com JavaScript. Então, eu quero deixar, né, assim, como se fosse uma introdução para vocês seguirem estudando. Vocês vão colocar um pouco de JavaScript no site de vocês agora para finalizar, né? Mas o que pode ser? Uma função que faça alguma coisa, né? A gente viu funções semana passada. Um clique de um botão que execute alguma coisa, né? Nada muito avançado. Nessa trilha aqui também a gente falou sobre responsividade, né? Numa das mentorias. E a ideia é que vocês olhassem agora para o trabalho de vocês, né? Para o site de vocês, pensando nessas dimensões, né? Como o meu site ficaria numa tela grande, como o meu site ficaria num tablet, como o meu site ficaria num mobile. Eu sei que, de repente, para algumas pessoas ainda é difícil, mas, assim, o que é a responsividade? É a gente adaptar os elementos do nosso site a telas menores. Então, o que eu redimensiono? Como é que eu faço essa essa responsividade? Só com os displays, né? Vou usar o display grid, vai resolver tudo? Não, né? Vou usar o flex, vai resolver tudo? Também não, né? O display, ele vai ajustar o geral do teu site, né? O display do site todo, né? Ou de algumas partes do teu site. Mas coisas que têm tamanho, como um vídeo, uma imagem, um card, né? Que é requisito da trilha, isso a gente precisa redimensionar. A gente precisa usar a Media Query para diminuir ou aumentar o tamanho, dependendo da tela que tu tá. Então, isso que seria a responsividade. Por exemplo, tem uma imagem grande para desktop, essa imagem grande não vai caber numa tela para mobile, né? O que eu vou precisar fazer? Dizer lá no Media Query que quando o meu tamanho de tela for X, a minha imagem vai diminuir também para tantos pixels, sei lá, né? Ou usar uma medida relativa, um REM ou IN, ou porcentagem, né? Para ajustar essa imagem numa tela menor, ou de repente até remover essa imagem da tela menor, né? Se não conseguir redimensionar, se vai ficar feia, né? Porque aí a gente também tem que cuidar dessas questões de como as coisas vão ficar aparecendo se eu diminuir bastante o tamanho. Ou o contrário também, né? Se eu aumentar bastante o tamanho, como é que isso vai ficar na minha tela? Então, o que a gente faz? A gente testa, a gente muda dimensões, né? Tudo ali são testes, né? A gente faz e vê, para até chegar no ponto de falar, não, é isso aqui que eu quero, assim tá legal, né? A questão da estrutura, né? Tô fazendo uma revisada aqui na trilha, né? A questão da estrutura do site também, usar tags semânticas, né? Não para visibilidade do site, mas para ele ser compreendido, né, pelos algoritmos pelos leitores, né, pelas pessoas que têm deficiência, para o SEO também, vocês lembram lá no início a gente falou, né, sobre isso, para ele ser bem ranqueado, né, usar essas tags semânticas aí. Que mais? As meta tags, né, que são informações para o navegador também, quando for construir, deixar o mais completo possível, né, também vai ajudar, porque qual é o intuito da gente fazer um site, né? A gente quer que as pessoas vejam. E quanto melhor organizado ele for, né, claro que daí entra a questão de UI, UX, né, que também isso aí abrange um estudo, não é assim, eu sei o que é UX, vou
eu sei o que é o Y, eu sei o que é o X. Eu li lá um parágrafo e descobri o que é. Não, né? São áreas grandes também da tecnologia que a gente tem que estudar, tem técnicas ali, né? E para que serve? Para aprender o usuário, porque se a gente faz um site, a gente quer, como eu falei, né? A gente quer que as pessoas vejam o nosso site, a gente quer que as pessoas naveguem pelo nosso site. A gente quer que o nosso site fique bem ranqueado lá na pesquisa do Google, né? Por exemplo, seja encontrado facilmente e assim por diante. Então, quando vocês forem criar outros projetos, sempre pensem nisso, né? A questão da semântica, das meta tags, a navegação, comecem a dar uma lida, né, sobre navegação. Se a navegação tá legal, vocês podem pedir para outra pessoa usar, né? Ah, dá uma olhada no meu site aqui. Navega por ele, vê o que tu acha. Tá bom? Não tá? Ah, aqui eu achei difícil achar essa informação. Tá, e tu vai lá e muda, né? Ah, que mais? As cores, né? Se as cores estão legais, se as cores são agradáveis. Porque se a cor não for muito legal, né? Se for muito pesado, o usuário também não vai ficar, né? Vai dar uma olhada ali e vai sair. Então, aí também não usar muitas cores misturadas, né? As cores precisam ter uma harmonia. Também, daí nessa área existe a psicologia das cores, né? Cada cor ela tem um significado, um sentido, né? Então, dependendo do tema que você está trabalhando, ver se aquela cor está adequada, né? Que mais que eu poderia falar? Acho que, em geral, assim, né? De um modo geral, seria isso. E vocês trabalharam um pouquinho disso, né? Por que que eu falo um pouquinho? Porque eu mostrei caminhos para vocês aqui, né? Agora vocês vão seguir aí, porque numa trilha é muito pouco tempo, né, para a gente aprender. Agora eu sou uma desenvolvedora. Não, agora tu está começando a aprender a ser, né? O que vai nos dar experiência é a prática. É tu, sei lá, pegar aquela plataforma do front-end. Ah, vocês não viram a plataforma do front-end Mentor, eu vou apresentar para vocês na trilha 3. Mas se quiserem já procurar também, que é uma plataforma que tem modelos para a gente replicar. Ou de repente, achei o site lá, sei lá, um site, ai gente, do Boticário, sei lá. Achei o site do Boticário bonito, vou replicar, né? Tenta replicar, tenta fazer o máximo, o mais parecido possível, né? E assim a gente vai construindo conhecimento, né? Vai aprendendo. Porque se a gente parar de praticar, vocês vão ver que parece assim que deu um branco e que a gente tem que começar meio que do zero de novo. Então, sempre manter uma prática, né, é importante. Sempre fazendo projetinhos, porque mesmo que seja um projeto bem simples que tu já tenha, isso aqui eu sei fazer. Mas sei lá, de repente aquela pessoa te dá uma dica, né? Tu aprendeu alguma coisa que tu não sabia, ou percebeu alguma coisa que tu não tinha percebido ainda, assim, nossa, é verdade, se eu fizer tal coisa, vai me dar esse resultado, né? Então, todos esses detalhes que a gente vai juntando, a gente só consegue praticando, né? Então, não tem muito resultado a gente só ler. Claro, tem áreas que a gente precisa ler, né? Mas, assim, eu quero dizer, para fazer, tu tem que botar a mão na massa, né? Porque tem esse problema na informática, a gente compreende quando a gente está assistindo ou vendo uma pessoa falar, né? Assistindo um vídeo ou vendo uma palestra, a gente compreende o que a pessoa está falando, mas a gente só vai descobrir se sabe fazer na hora que sentar e colocar a mão na massa, né? É a única forma da gente saber se aprendeu. E essa mão na massa é o que vai nos dar o conhecimento, né? Porque depois, quando tu vai fazer outra coisa, tu vai lembrar, isso aqui eu já usei, não deu certo, isso aqui não me dá o resultado que eu quero, né? E é assim que a gente vai caminhando por essa estrada aí. Vocês têm alguma dúvida em relação ao site, alguma dificuldade que vocês queiram falar, alguma dúvida que vocês queiram tirar agora ou depois? Fez sentido para vocês o que eu falei? Não fez? Vocês sentiram isso também? Sim. Não quer falar, Tati, só um certinho.
Então vamos ver nossos... Viu, Rafa? Falando. Uma coisa que eu achei muito legal é sobre aquela aula lá que a gente falou, que as pessoas têm... não é que tem... eu não quero que ela dizer que elas têm preguiça de ler, mas quando elas vê que um site ele é muito longo, cansa você ler tudo, né? E aí, ontem não, acho que foi essa semana, a gente, nós aqui em casa, vivemos isso. A minha mãe, ela foi ler um site que demorava, não sei, acho que, sei lá, 45 segundos, até um pouco mais, e aí a resposta que ela queria saber estava bem no finalzinho do site, então ela teve que ler o site inteiro para poder ver a informação principal. Aí entra a questão de UI, né, experiência do usuário, UX, desculpa. Por quê? Porque hoje em dia, tudo é tempo, né? A gente quer as coisas rápido, de forma rápida, a gente não quer perder tempo lendo um site inteiro, né? Por isso a questão do menu ali é importante, né? Porque a primeira coisa que a pessoa vai olhar quando abre um site é para cima, né? Para ver se vai encontrar a informação que está procurando já logo ali em algum menu. As pessoas não querem rolar, né, páginas extensas para encontrar informação. Tu teve um exemplo da tua mãe que já não gostou, né? Exatamente. Então, isso são coisas para a gente observar também, né? Por isso, a gente, lá no início da trilha 1, a gente falou da landing page, né? Criar uma landing page para apresentar o site, aí depois desenvolver o site. Fala, Tati, também queria falar. Rafa. Ok, valeu, Rafa. Então, mas é isso aí, Ana. Fala, Tati. Estou vendo sobre isso no curso de UX UI que eu cheguei a fazer. Aí o professor estava falando que as tecnologias, né, que estão implantando, principalmente quando essas coisas de story, não sei o que as pessoas querem muito rápido. Então, quando a gente estiver criando algo, tem que pensar nisso, que as pessoas não vão ter paciência para poder alcançar aquele objetivo que era a informação que queria naquela página e vai pular rapidamente para um próximo se você fizer esse processo aí, que nem o site que a Ana e a família estavam fazendo. Às vezes ela foi pelo algoritmo de pesquisa, né, da Google. Aquilo está aí, mas está muito perdido entre as informações que precisa vasculhar bastante. Isso você pegaria um livro mesmo e começaria lendo. Ser mais rápida, a página tem que ser mais... não na velocidade que é algumas coisas, porque se você tem que... Como é que faz? Para a experiência também da leitura, de tudo, mas também tem que estar mais objetivo o que você está propondo para o usuário. Isso, limpo e Ele claro, encontrar com mais facilidade. Tem que ser limpo e claro, né? É isso aí. Então, vocês podem dar uma olhada, com esse olhar, né? Vocês podem olhar para o site de vocês, né? Eu sei que agora a trilha já está acabando, mas para melhorias futuras, né? A gente propõe que vocês implementem um back-end desse site que vocês criaram agora. A gente dá uma parada no site na trilha 3, né? Porque a gente vê só a lógica, mas na 4 a gente sugere que vocês retomem esse site, né? Para fazer o back-end dele, fazer um banco de dados, sei lá, ou buscar dados em um servidor online, né? Criar uma APIzinha ali de comunicação para algum lugar. Então, vocês podem, nesse tempo, né, ter esse olhar no site de vocês. Então, tá. Então, no final, eu vou falar daí sobre as entregas, né, para deixar claro para vocês, e vamos comentar sobre o assunto de hoje. Então, hoje eu quero dar uma pinceladinha, mas uma pinceladinha bem pequena mesmo, sobre os loops em JavaScript, né, que são estruturas que fazem partes
de código, ou trechos de código, melhor dizendo, se repetirem, né? São estruturas que nos ajudam quando eu tenho muitas tarefas que precisam se repetir. Vão nos ajudar no sentido de não precisar escrever muitas vezes aquela mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo de professora, né? Porque eu estou na época de fechar a nota agora. Eu tenho uma turma com 50 alunos, preciso colocar o nome, pedir o nome de cada aluno e colocar nota para cada aluno. Se eu fosse fazer de forma tradicional, né, sem uma estrutura de repetição, uma estrutura de loop, eu teria que escrever 50 vezes a solicitação do nome e 50 vezes a solicitação da nota, por exemplo, né? Isso ficaria trabalhoso demais, se fossem 1000 alunos, né? E olha o tamanho do código que ia ficar, né? Ia ficar muito extenso. Então, para esse tipo de situação, eu tenho essas estruturas, onde eu escrevo apenas uma vez, por exemplo, a solicitação do nome, a solicitação da nota, e essa estrutura vai fazer aquele trecho, aquele ou determinado trecho de código se repetir às vezes que eu determinar, né? Então, é nesse sentido que eu uso estruturas de repetição. No JavaScript, a gente tem algumas estruturas a mais, né? Que é o for-in e for-each. Mas as tradicionais, né? As raízes, digamos assim, as da lógica, é o for, o while e o do while. Essas outras aqui, elas exigem um pouco mais de conhecimento, né? Eu trouxe só para, né, vocês saberem que existe e tal. Se vocês lerem por aí, encontrarem elas, vocês já sabem que são um pouquinho mais avançadas, né? Para quem está iniciando, normalmente a gente usa essas duas primeiras aqui, o for e o while. Então, o que são, né? Então, os comandos de seleção da linguagem JavaScript são fundamentais para especificar as decisões que um computador realizará. Então, eu falei só dos loops, né? Mas a gente tem também estruturas de decisão, né? Que vão ajudar a gente a tomar decisões no nosso código. Por exemplo, eu quero saber se uma pessoa é maior de idade ou menor de idade, né? Porque se ela for maior de idade, ela vai poder acessar determinados conteúdos, e se ela for menor de idade, ela vai acessar outros, né? Então, nesses tipos de situações, eu tenho as estruturas de decisão, que vão direcionar meu código ou para um trecho ou para outro, né? Para uma determinada lista de instruções ou para outra. Então, por isso, decisão, né? O código vai chegar num determinado ponto que vai decidir, com base no dado que foi informado, qual caminho vai seguir, né, no algoritmo. Então, os comandos de seleção ou decisão, né, são fundamentais para especificar as decisões que um computador realizará. Entre os comandos de seleção, temos os comandos if else, que em português seria se, senão, e o switch, que seria a escolha. O comando if. Então, o comando if é o mais básico que tem, né? É o mais básico de todos os comandos de seleção e deve ser usado com 2 letras minúsculas. Então, no JavaScript, a gente vai escrever esses tipos de comandos, todos em letras minúsculas. O comando if em JavaScript é usado para realizar uma condição e executar um bloco de código somente se essa condição for avaliada como verdadeira. A estrutura básica do comando if em JavaScript é a seguinte. Não sei se vai fazer sentido para quem nunca viu, tá? Mas assim, eu vou ter dados, né? Sei lá, vou ler um nome, vou ler uma idade, e nessa condição eu vou fazer o teste para ver se vou executar um bloco de comando ou se eu vou para outro. Eu vou mostrar um exemplo em código que eu acho que vai fazer mais sentido. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável idade que recebeu 20, né? Se essa idade, né, 20, for maior que 18, então eu vou mostrar você é maior de idade. Essas estruturas de decisão, elas são muito usadas para validação de formulários, por exemplo. No formulário, se a pessoa digitou um número ou se ela deixou vazio, eu posso emitir uma mensagem para ela dizendo preencha seu nome, né?
eu vou validar o campo para não deixar passar em branco. Então, se a pessoa não digitar, vai cair naquele if ali, vai testar, vai ver que a pessoa não digitou e vai ficar emitindo a mensagem para ela. Só vai continuar se digitou o nome, por exemplo, né? A validação de senhas também, né? Validação de campos importantes que a gente não pode deixar. Apesar da gente ter aquele asterisco no formulário, né, para preencher para forçar o preenchimento, a gente também, além de estar preenchido, a gente precisa testar, né, e verificar o que a pessoa digitou, né? Se o que a pessoa digitou faz sentido também, porque a pessoa pode digitar qualquer coisa. No lugar do nome, ela pode digitar números, né? Ou somente símbolos, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa digite o seu nome, por exemplo, né? Então, o if é só uma decisão, né? Uma tomada de decisão. E como é que ela funciona? Ela vai ter esse teste aqui, que vai executar o bloco de comandos somente se essa condição for verdadeira. Então, se essa condição for verdadeira, vai mostrar lá no console você é maior de idade. Se isso aqui falhar, digamos que a idade aqui fosse 17, isso aqui não seria executado no meu código, né? Isso aqui seria ignorado, porque ele só vai entrar na estrutura se a condição for verdadeira. E aí eu posso ter mais de uma condição para o mesmo dado, né? Ali no caso desse exemplo, ou é maior ou é maior igual ou é menor, né? Só tem duas possibilidades para a idade, para dizer se é maior ou se é menor de idade. Quando eu tenho mais de uma situação, eu tenho o if-else. Então, nesse comando temos que temos que, se a condição for verdadeira, apenas os comandos do if serão executados. Se não, né, se o if falhar, ou seja, caso a condição seja falsa, apenas os comandos else serão executados. Em código seria de que forma? Aqui, então, eu já tenho mais de uma situação. Eu quero tratar as duas respostas, né? No exemplo do if, eu tratei só se ele era maior, né? Só mostrava se ele era maior de idade. Se ele era menor, não acontecia nada, né? Não mostrava nada para o usuário. Então, com o if-else, eu posso fazer esses dois tratamentos, né? Se a condição for verdadeira, vai executar determinadas instruções, e se esse teste do if for falso, ele vai ter um outro bloco de código para executar. Então, se o if falhar, ele cai direto no else, né? E se a gente parar para pensar, é lógico, né? Se a pessoa não é maior, ela só pode ser menor de idade, né? Então, eu vou tratar as duas situações e vou informar o usuário. É muito ruim o usuário também ficar fazendo alguma coisa e não saber se aquilo deu certo, né? Tá, não deu erro, não aconteceu nada, ficou igual. A pessoa fica se questionando, tá, mas e agora, né? O que aconteceu? Então, normalmente eu faço esses tratamentos, né? Essas validações. E aí eu tenho o if-else aninhado. Isso aqui a gente vai trabalhar melhor depois na trilha 3, né? Mas é um tipo de situação que eu tenho mais de uma possibilidade, mais de duas possibilidades para o dado, né? Por exemplo, aqui agora falando das notas, eu tenho uma mesma nota e tenho três situações que eu preciso testar essa nota. Preciso testar se ela é maior que 90, maior ou igual a 90, maior ou igual a 80 e maior ou igual a 70. Então, notem que eu tenho três situações, né? Não apenas uma. Não quero saber só se é maior ou menor, né? Eu tenho três condições para essa mesma nota. Então, eu digo, quando eu tenho essa situação, eu uso a estrutura de ifs aninhados, né? A gente chama de ifs aninhados, que é um if dentro do outro. Por quê? Como é que funciona, né? Se essa condição for verdadeira, ele já vai executar o primeiro console, que a sua nota é A, e finaliza. Mas se essa nota aqui não for maior que 90, se esse primeiro if falhar, ele vai cair no segundo. Então, se isso aqui não for verdade, então C de novo, né? Ele vai testar de novo, if de novo. Aí ele vai testar se a nota é maior ou igual a 80. Se for, vai mostrar na tela a nota é B e finaliza.
Se não for, se esse teste aqui, do segundo if falhar, ele cai lá para o terceiro, né? Então, por isso que é encadeado. Ele vai testando as condições e só vai executar onde o teste for verdadeiro. Onde o teste falha, ele pula para o próximo. Então, por isso que eu posso colocar várias situações, né, para o mesmo dado. Notem que eu estou usando a estrutura para o mesmo valor, né, para a mesma situação. Então, nesses casos, eu uso o if, que a gente chama de if encadeado, né, que seria o if, else, if. If, else, if, e como eu não quero testar mais nada, né, só um else no final. Se quiserem perguntar alguma coisa, gurias, podem perguntar, tá? Depois a gente tem, vocês viram ali que o if alinhado, ele pode ficar muito extenso, né? E se eu quisesse testar, por exemplo, um número e verificar a qual mês ele se refere, né? Poderia perguntar para o usuário assim, digite um número de 1 a 12, e conforme o que o usuário digitar, eu vou mostrar na tela, se é janeiro, se é fevereiro, se é março, se é abril. Poderia fazer com um if encadeado? Poderia, que daí eu testaria, né? Se o mês, né? Se o número que a pessoa digitou é igual a 1, console janeiro. O console ele mostra no console do navegador, né? A gente pode mostrar na tela também, um alert. Se o número for igual a 2, alert fevereiro, né? Poderia mostrar isso dessa forma também. Só que com esses if-elses encadeados, o código ficaria muito extenso. Para suprir essa necessidade, a gente tem a estrutura switch case. Essas estruturas, depois na lógica, a gente vê todas elas de forma separada, né? A gente primeiro vai ver só ifs, depois a gente vai ver switch, depois a gente vai ver os loops, tá? Aqui é um compiladão. Então, não se assustem, que é bastante informação. Então, quando eu tenho muitas coisas agrupadas para testar, eu uso a estrutura switch, que é uma forma mais clara, né, mais enxuta da gente fazer esses testes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o var dia da semana, que é 7. Né? Então, essa variável dia da semana recebeu o valor 7. Como é que recebeu? Aqui está como constante, né? Já foi atribuído o valor 2 diretamente para essa variável. Mas a gente sempre tem que pensar na interatividade, né? Mas no meu site eu poderia ter um input lá, né? Um campo esperando um valor, onde o usuário ia digitar o número que quisesse. Sempre que a gente cria um algoritmo, né, uma estrutura, a gente deixa essa estrutura aberta para qualquer valor, porque a gente não sabe o que o usuário pode querer digitar, né? Se a gente colocar um valor claro que isso aqui é um exemplo, mas se eu colocar o valor direto aqui como 7, esse trecho de código aqui só vai funcionar para o 7. Se eu quisesse mudar o dia, eu teria que vir manualmente aqui e mudar para outro dia, né? Então, isso não é legal na programação, né? Quando a gente começa a criar estruturas. A gente tem que deixar sempre como se fosse um modelo que recebe um modelo de uma solução que pode receber qualquer valor, né? Que pode resolver qualquer problema qualquer valor que o usuário queira resolver. Por exemplo, eu crio um algoritmo para somar 2 números. Eu não vou especificar quais são esses 2 números, né? Vou deixar como variáveis. Quem for usar vai resolver quais números quer somar. Por exemplo, a Tati vai querer somar 2 mais 2, a Rosana 5 mais 5 e a Ana 10 mais 10. Todas vão usar o mesmo algoritmo e vão informar os seus valores, né? Então, eu não posso taxar um valor fixo no meu algoritmo, eu tenho que deixar ele sempre em aberto para receber esses valores. Mas aí aqui a professora já está viajando lá na lógica, né? Mas assim, para a gente pensar, né? Para a gente começar a pensar. Então, por exemplo, aqui o dia é 2, ele vai mostrar na tela, hoje é terça-feira, né? Porque nessa estrutura, essa estrutura vai pegar o valor da variável, que é 2, e vai cair nos casos. Então, vai testar o caso 1. O caso é igual a 1, o valor da variável é igual a 1. Eu estou dizendo igual, mas isso não está escrito, né? É assim que a estrutura funciona. Não,
Então, se não, ele vai pular para o próximo case, né? Case é igual a 2, o valor da variável é igual a 2? Sim. Aí ele vai mostrar no console hoje é terça, vai dar um break e vai finalizar. Certo? Conseguiram ter uma ideia, mais ou menos, do que seria uma estrutura de decisão, as estruturas de seleção ou decisões? Então, a gente usa muito, né? As estruturas da lógica, elas não são muito... A gente não tem muitas, né? A gente tem poucas e com essas poucas a gente faz coisas incríveis, né? Diferentes de outras pessoas. E cada pessoa vai pensar, né? Vai ter a sua lógica de como resolver determinada situação usando os mesmos comandos. Isso é muito bacana, assim, na parte de programação, né? Como os sites de vocês, né? Todo mundo usou praticamente as mesmas tags. Usou H1, usou nav, usou A, usou div, né? Só que o resultado lá dos sites são bem diferentes, né? Então, isso eu, Rafaela, acho assim incrível, né, nessa área. Aí agora sim as estruturas de repetição, né? Lá no início já tinha começado a me empolgar com as estruturas de repetição. Então, as estruturas de repetição são usadas quando você precisa executar um bloco de código várias vezes, com base em uma condição específica. Elas são úteis para automatizar tarefas repetitivas e evitar a repetição de código. Né? Dizem por aí que código bom é código limpo, né? Então, a gente tem que criar lógicas mais enxutas, né? E mais limpas. Até para a gente depois conseguir fazer manutenção de forma melhor, né? Não escrever uma lógica muito complicada, que vai te dar também um resultado, mas escrita de uma forma mais complicada vai te prejudicar depois da questão da manutenção, né? E não só na aparência, mas também no desempenho, né? O site pode demorar mais para carregar, ou menos, enfim, a gente vai falar desses problemas mais para frente. Então, os comandos utilizados em tais situações são chamados de comandos de interação, né? Ou loops. Por que loops? Porque ficam como se fossem em um círculo, né? Executando. Também vocês vão ouvir por aí laços, né? Laços de repetição. Então, por mesmo sentido, né? Por causa do laço que é redondo. Então, porque vão ficar em determinados trechos de código ali repetindo até uma condição ser satisfeita. Vocês já vão entender o que é essa condição. Então, a gente tem o for, a gente tem o for in, o for off, o while e o do while. Né? São as estruturas de repetição que podem ser usadas no JavaScript. O for. A estrutura for é usada quando você sabe antecipadamente quantas vezes deseja repetir um bloco de código. Ela consiste em 3 partes: inicialização, condição e continuação. É a condição de continuação e expressão final. Mas o que seria isso, né? Um exemplo de código. Eu vou ter um for, uma variável que começa em 0, então esse i aqui está recebendo 0. Enquanto esse i for menor que 5, ele vai incrementar, ele vai contar mais 1. O que isso significa? Que o i vai começar em 0, vai testar se é menor que 5, e se for verdade, ele vai para a volta 2, né? Então, ele volta aqui, agora o i já não é mais 0, vai virar 1. Testa o 1 de novo, 1 é menor que 5, verdade, e mais, agora o i é 2. E assim até ele chegar no 5. 5 é menor que 5? Não. Aí ele não vai incrementar mais o laço e vai continuar a execução do código. Mas assim, essa condição aqui é o que vai determinar quantas repetições essa estrutura vai ter, né? Então, essa é a condição de parada do laço que a gente fala. É o que vai controlar, né? Quantas vezes essa estrutura aqui vai se repetir. Se a gente se equivocar aqui ou fizer de forma errada, essa estrutura vai executar infinitamente. A gente vai ter o chamado loop infinito, né? Que não é legal, porque daí vai travar tudo, porque vai ficar executando infinitamente. Depois eu tenho o for each,
que é um método disponível em JavaScript, que também faz interação em formato de repetição. Então, ele executa uma função de chamada para cada elemento do array. Então, esse for each também é usado normalmente para arrays, né? O que ele vai fazer? Ele vai ter uma função, né, que vai fazer alguma coisa com cada elemento do vetor aqui, por exemplo. Que posso ter um for each que pega cada elemento e multiplica por 2, né? E depois eu posso mostrar esse elemento multiplicado por 2, por exemplo. Mas o for each ele fica percorrendo, né? Então ele fica repetindo em cima de cada índice do vetor. Mas isso aqui é mais avançado, tá? Não quero confundir vocês. O for of também é usado para iterar sobre elementos interáveis, como arrays, strings ou objetos. Os objetos já vêm lá da orientação objetos, né? Ele também funciona parecido com o anterior. Ele percorre cada elemento do interável e executa um bloco de código para cada interação, né? Então, o for of ele também vai executar alguma coisa, né, em cima de cada elemento. Aí depois a gente vai ver, né, que um é melhor para quando a gente tem arrays de objetos, outros para quando a gente tem arrays simples. Mas isso aí daí mais para frente, tá? E o for-in também, parecido com os outros dois anteriores, é usado para iterar sobre propriedades enumeráveis de um objeto. Aí, o objeto ele é mais diferente dos arrays simples, né? Então, eu estou meio que passando por cima aqui, porque o objeto já é uma informação mais completa do que um array simples, né? Onde eu tinha 1, 2, 3, 4, agora eu posso ter nome, idade, cidade, nome, idade, cidade, nome, idade, cidade. E esse for-in, né, vai iterar em cada propriedade desse objeto. Por exemplo, aqui esse objeto person, ele vai ter nome, idade e cidade, né? E eu posso ter um array com vários objetos criados. Então, aí aqui é um assunto muito extenso, né, para a gente entrar na orientação aqui, mas seria mais ou menos isso. E depois o outro que é tradicional, então os mais tradicionais para quem está começando é o for e o while. A estrutura while é usada quando você deseja repetir também um bloco de código enquanto uma condição específica for verdadeira. A diferença do while para o for, como a gente falou, o for eu já sei exatamente quantas interações eu vou fazer. Por exemplo, eu quero que o usuário digite 10 números, então vou fazer a leitura vou repetir 10 vezes a leitura de um número. Com o while, entrou um doguinho agora aqui na mentoria também. Com o while, eu posso ter uma situação assim, que enquanto o usuário não digitar 0, meu programa fica funcionando. Ele é muito usado quando eu tenho menus na tela, né? Então, enquanto a pessoa não acertar uma das opções do menu, ele vai continuar mostrando aquele menu na tela, até a pessoa acertar. Digite a opção certa, né? Tipos de situações que eu posso usar o while. Então, por isso que o nome já é while, né? Enquanto uma condição não for satisfeita, enquanto a condição for satisfeita, ele fica executando. Quando a condição falhar, né? O que é o falhar? Dar falso, né? Ele para de executar. O bloco de códigos dentro do while será executado enquanto a variável i for menor que 5. Então, enquanto essa condição for verdadeira no while, né? Ele continua executando o seu bloco de código. No while também eu tenho que contar quantas interações ele está fazendo, porque se eu não contar, eu também caio no loop infinito, né? Porque aqui, ó, o i é igual a 0. 0 é menor que 5, verdade, entrou na estrutura. Se eu não colocar esse i++ aqui, ele vai ser eternamente 5. 1, aliás. Vai ser eternamente, que 1 é 0. Vai ser eternamente 0. E não vai incrementar, né? Então, vai ficar infinitamente verdadeiro e o laço vai ficar executando também sem parar, vai travar, né? Depois eu tenho, ao contrário do while, eu tenho do while, que é semelhante à estrutura while, mas com uma diferença fundamental. O bloco de códigos é executado pelo menos uma vez antes de verificar a condição. O que isso quer dizer? No while, ele testa para entrar na estrutura
no seu bloco de código. O do while, ele vai primeiro executar uma vez um trecho de código, não botei, um trecho de código e testar no final. Então, ele vai ter pelo menos uma execução antes de testar, né? Por exemplo, eu posso querer obter um valor para entrar numa condição de repetição. Então, esse aqui seria ideal, porque eu já vou ter um valor e depois entrar no laço, né, para ficar repetindo determinadas coisas. A diferença é que o while, a fundamental dos dois, é que o while testa no início para depois executar os comandos, e o do while vai executar um comando pelo menos uma vez para depois entrar na repetição. De forma lúdica, né? Não sei se vocês lembram do Coiote, do Papaléguas, mas o Papaléguas aqui, ele está usando o while, que primeiro testa, para depois ele correr, e o Coiote está usando o do while, que é o quê? Correr primeiro para depois testar. Então, por isso que o Coiote, né, caiu do penhasco aqui. Então, enquanto não for o final do penhasco, corra. Então, falhou, né? Porque já chegou no final do penhasco, o Papaléguas parou. E o, e o do while, corra primeiro e depois teste seu final do penhasco. Ele, né? Não foi uma boa opção, ele caiu porque correu e depois percebeu que chegou no final do penhasco. Porque, assim, o que é importante a gente agora começar a estudar, né, a linguagem, é saber os seus fundamentos, né? Por que eu estou usando essa estrutura? Por que eu devo usar outra, né? Qual estrutura se encaixa melhor no problema que eu quero resolver? Então, para a gente decidir isso, a gente tem que conhecer bem, né, como cada estrutura funciona, como ela vai te retornar as coisas. E aí aqui eu deixei uns vídeos, né, com exemplos daqueles outros fors, também para vocês darem uma olhada. No W3 também, né, com os conteúdos aqui do if else, switch, loop, for off e do while. E as informações também vão estar na plataforma. E sigam lá nossas redes, né? Principalmente o Instagram. O Instagram está sempre ativo. Então, até as futuras informações, né, sobre as trilhas, inscrições, a gente vai ver lá no Instagram. Eu quero mostrar rapidinho aqui, eu sei que já estamos quase finalizando, um código, né, com essas estruturas, só para vocês terem noção, assim, de como a gente usaria, né? Então, por exemplo, deixa eu botar aqui do ladinho. Aqui. Aqui eu tenho um exemplo de código, deixa eu carregar ele aqui. Que só vai mostrar isso aqui, né? Aqui não tem um front elaborado, né? Só um trechinho aqui. E como eu usaria, né, esse JavaScript no meu front? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu HTML normal, né? Com H1, com P para informar a sua idade, e um input que vai pegar um valor, né? Que vai ter um ID. Aí entra também a história lá dos IDs, das classes, né? A importância do ID ser único, como usar as classes também, né? As classes, enfim. Então, esse input vai ter um ID e um botão, né? Que está fazendo o quê? Com o evento onClick, ele está chamando uma função. Lembra, a gente viu funções semana passada, né? Aqui o nome desse botão, né? Que é o verificar. E isso. Então, meu HTML seria isso. E aí, o que essa minha função faz? Porque se a gente parar para pensar, o front são infinitos cliques que o usuário vai dar, né? Vocês estão vendo minha tela aqui? No visual? Sim. Sim. Tá. Só para ter certeza. Um front, né, o usuário, o que o usuário vai fazer no teu front? Vai clicar no menu, né, vai acessar opções, então tu pode, naquela infinidade de cliques e opções que tu vai dar para o teu usuário, ter funções por trás, né, para executar determinadas coisas, que isso é a interatividade que o JavaScript faz, né,
que o JavaScript dá nos sites. Então, por exemplo, lá em algum momento eu estou pedindo a idade de um usuário, o usuário vai informar que a idade é 15 e eu vou verificar. E aqui ele está me dizendo que você é menor de idade. Então, de que forma que faz isso, né? Então, por isso que a gente usa funções, né? A gente não vai criar uma lógica inteira para todo o site, a gente vai criar trechos. E esses trechos vão ser chamados por botões, né? Ou, de repente, por alguma outra forma. Mas, normalmente com funções. A gente vai ver que um back-end é uma infinidade de funções. Então, o que essa função check age, checagem de idade faz, né? Que é a quem eu estou chamando aqui. Ela está recebendo na variável age o getElementById, né? O ID age. O que isso quer dizer? Que ele está pegando o ID lá do input que está recebendo o valor, né? Então, o getElementById está pegando ponto value. O ponto value está dizendo, estou pegando o valor que foi digitado lá no input e colocando nessa variável age. Aqui eu também tenho esse parseInt. Por quê? Porque tudo que é digitado nos inputs, mesmo que seja um número, como eu digitei aqui, é visto como string. Então, string eu não consigo fazer cálculos, né, e comparações. Então, para eu poder fazer a comparação, para ver se esse número é menor que 18, eu estou parseando, estou transformando aquele valor do input em inteiro. Então, parseando o valor do ID age que eu estou pegando lá do front, né, colocando nessa variável. E aí eu consigo testar. Se o age, né, que tem o conteúdo que o usuário digitou, for menor que 18, eu vou mandar o alerta que a pessoa é menor de idade, como foi que aconteceu aqui, né? Se não, né, aí entra a estrutura de seleção que a gente viu, de decisão. Se a idade for 18, você é maior de idade. Então, com 15, ele testou, deu verdadeiro, executou menor de idade. Com 18, testou, falhou, né? 18 não é menor que 18, caiu lá no else, e aí ele mostra você maior de idade, tá? Esse script, ele poderia estar num arquivo externo, como a gente faz com CSS, né? Para deixar mais organizado. Como para mim é melhor mostrar para vocês tudo junto, eu deixei aqui, tá? Mas também, se for pequenininho, né, como esse aqui, a gente não tem importância de deixar junto com HTML, porque a ideia é a gente, quando criar sites muito grandes, né, os códigos vão crescendo, né, que não fique tudo misturado. E também, quando eu colocar um JavaScript, sempre colocar ele no final do body. Por quê? Porque como ele vai usar dados do HTML, por exemplo, aqui ele está usando o ID, né, lá do meu HTML. Então, é interessante que tudo seja carregado antes e depois ser chamado JavaScript, né? Se eu colocar ali no início, ele vai chamar o ID e o ID não vai ter nada ainda, né? Isso pode dar erro. Pois, aqui eu tenho uma estrutura de repetição. Ó, o for, né? Que nem eu falei para vocês, a gente acaba usando muito o for, porque é mais simples, do que o while. O while a gente usa mais em situações que eu quero esperar, né, alguma coisa acontecer. Enquanto alguma coisa não acontece, eu uso aquela estrutura. Aí, que nem eu falei, a gente tem que verificar, né, qual é a situação para usar uma estrutura ou a outra. Então, nesse caso aqui, ele vai vai fazer a soma de múltiplos de 3 ou 5 abaixo de 1000. Então, olha só, se eu fosse fazer manualmente, imagina, para 1000 valores, quantas linhas de código eu teria que escrever, né, para verificar se o que é um múltiplo, se é divisível por 3 e o resto é zero, e divisível por 5 é se o número é dividido por 5 e se o resto é zero. Então, imagina eu testar um por um, né? Se o 1 é dividido por 3 e o resto é zero, depois se o 1 é dividido por 5 e o resto é zero, depois o 2, depois o 3, depois o 4, isso ficaria extenso e cansativo, né? Então, aí entra a estrutura de repetição. Então, o que eu tenho aqui? O mesmo frontzinho, né?
de múltiplos de 3, lá no H1, botão com evento onClick, chamando a função calcula soma, com o nome do botão. Daí, no momento que a pessoa clica aqui no botão, vai chamar esta função. O que essa função está fazendo? Ela tem uma variável que está sendo zerada aqui, e no laço de repetição está sendo dito o seguinte, que o i vai começar em 0, enquanto esse i for menor que 1000, ele vai incrementar 1. Então, quando eu coloco i++, ele só vai parar de executar quando esse i for 999, né? Ainda 999 vai executar, mas quando ele for 1000, só vai parar de executar quando for 1000, porque 1000 não é maior que 1000, né? Quando essa condição aqui falhar. Enquanto essa condição for verdadeira, o laço vai ficar executando. E o que ele vai executar? Ele vai usar o comando de decisão. Então, notem que eu posso usar uma estrutura dentro da outra, né? Para testar se esse i, né, que vai variar de valor, vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, é dividido por 3 e o resto é igual a 0, ou se o i é dividido por 5 e vai ter o resto 0. Esse porcento aqui não é a porcentagem que a gente está acostumado, isso aqui é um operador que nos retorna o resto de uma divisão. Então, isso aqui internamente vai fazer o cálculo, i dividido por 3, vai dar o valor tal e vai dar um resto, né? Não é o quociente da divisão, não é o resultado da divisão, ele nos dá o resto da divisão, né? Então, por isso que o resultado disso aqui está sendo comparado com o 0, para ver se é verdadeiro. Então, se os dois forem verdadeiros, né? Se o número for divisível por 3, resto 0, e por 5, resto 0, ele vai somar 1. A soma vai receber 1, vai contar. Ó, um número, 2 números, 3 números. E depois essa linha aqui de baixo, document get element by id. Então, estou pegando o id result, que está aqui nesse P, e vou inner text, vou colocar um valor dizendo que a soma de todos os múltiplos de 3 ou 5 abaixo de 1000 é o valor que vai ter nessa variável. Então, quando eu clicar aqui, vai ser mostrada essa mensagem, né, com o resultado. Notem que meu P aqui não tinha nada, né? Não tem nada aqui dentro do P. Essa informação que apareceu aqui, estou colocando de forma dinâmica, né? Então, de novo, a interatividade que o JavaScript dá nos nossos sites. Estou colocando, através do ID result, né, essa informação aqui de baixo. Por isso que aparece aqui que a soma dos múltiplos é 233.168. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Aqui eu tenho outro, aqui é a mesma função para checar a idade. E aqui o switch. Como eu falei para vocês, né, pode ser situações em que um valor pode ter várias condições, né? Em cada condição eu precisar mostrar um valor diferente. Então, aqui a gente está fazendo com os dias da semana, né? Então, lá o front é a mesma coisa, né? Eu vou carregar aqui. Definir o dia da semana. Então, conforme o dia que eu colocar aqui, no momento que eu chamar a função, ela vai me mostrar 4 é quarta-feira, 6 é sexta-feira. Se eu colocar 1 é domingo. Né? Quem me dá esses seletores aqui é o type number, tá? Caso alguém fique com dúvida. É o tipo do input, né, que me dá essas setinhas aqui para eu variar entre valores. Tem um ID, um placeholder. O que é o placeholder? É o que aparece dentro da caixinha, né? Se eu botar aqui, ó, ela tá pequenininha, né? Mas apareceria esse número do dia. Esse min1 e max7 aqui é para definir, né, o intervalo. Então, por isso que ele não vai passar de 7, mesmo que eu ficar clicando aqui, não passa de 7. E também ele não baixa de 1, né? Ele define o intervalo. E aí a função vai ser chamada para decidir, né? Então, a pessoa digitou 2 aqui, não, 4, que nem eu tinha mostrado antes. Então, o day number, né, está recebendo lá pelo ID day number
o valor. Então, o meu valor é 4. Ele vai cair nas escolhas, né? Switch quer dizer escolha. Então, escolha o 4. Então, o case é igual a 1? Não. O número é 4. Então, 2 também não, 3 também não. Case é igual a 4? Verdade, é 4. Então, ele vai mostrar na tela quarta-feira. Se não for, se eu não tivesse definido o intervalo, né, ele cairia nesse default aqui e mostraria para o usuário que o número inválido insira um número de 1 a 7. Mas eu estou determinando aqui o intervalo, né, de 1 a 7, então ele não vai me dar essa resposta. Eu não consigo digitar um número diferente aqui, né. Ó, até consigo. Número inválido, por favor, ensina o número de 1 a 7. Eu não consigo pela setinha, mas eu consigo direto aqui. Certo, gurias? Então, são exemplos, né, de como a gente pode deixar o nosso front aí mais interativo para o usuário, né, usando o JavaScript. Claro que isso evolui bastante, né, isso vai longe. A gente pode fazer coisas incríveis com o JavaScript, mas só para vocês já irem tendo uma ideia, né, de ir pensando nisso. Uma pergunta sobre o JavaScript que vocês queiram fazer? Não? É muita Então, informação, né, Rafa? Nossa, bastante. É, mas é muito interessante também. sim, para a gente deixar, né, interativo, porque assim, até então o site está estático, né, HTML e CSS. Pode ter algum movimento ali com a transição ou com uma animação, mas assim, interagir com o usuário informar um dado, ele dá uma resposta, né, isso a gente faz com JavaScript. Nós falaremos bastante sobre na trilha 3. Tá? A trilha 3 é toda de JavaScript. Gente, então assim, para finalizar, né, já estourei o horário aqui. Semana que vem vai ter a apresentação dos trabalhos que vocês concordarem que eu apresente, né? Então, para aprovação é importante vocês colocarem o link do GitHub e o link do vídeo, publicado como não listado. E aí a opção de apresentar ou não é outra coisa. Para passar para a trilha 3, precisa entregar o vídeo, o código, né? Para a nossa semana que vem, que vai ser o dia 18, que é o nosso último dia, e vai ser o último dia para tudo, né? Todas as tarefas vão ser encerradas, porque a gente precisa de tempo hábil para emitir o certificado, então a gente não vai ficar, eu não vou voltar, sabe? Não vou ter tempo de revisar a trilha para ver se alguém conseguiu entregar depois do prazo. Então, o prazo limite vai ser dia 18, né? O dia da apresentação. Então, tu vai conseguir entregar até um dia antes, até o dia 17, porque no dia da apresentação eu já preciso ter visto, né? Quem topa apresentar, quem não quer apresentar, eu já vou ter feito as correções. Então, por isso também que as tarefas ficaram abertas, né, durante toda a trilha, para chegar lá no dia 18 e a gente conseguir finalizar, né, porque senão a gente não consegue concluir o ano. Então, para passar para a trilha 3, precisa entregar o código, o site, né, com aqueles requisitos lá que estão listados lá, com menu, com carrossel, com card, né, aquelas coisas que estão descritas, os itens que estão descritos lá, os requisitos, e um vídeo, tá? A apresentação do vídeo é opcional, se vocês vão querer que eu mostre ou não. Vocês vão entregar e vão dizer assim, Rafa, prefiro que tu não mostre meu vídeo. Ok, tudo bem, mas vai ganhar a tua nota ali do vídeo do teu, aí só eu vou ver, tá? Só eu vejo. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? A entrega? Vocês podem apresentar ao vivo também, né? No dia. Normalmente as pessoas. Nossa, essa foi. Já é difícil gravar. Isso, Imagina ao vivo. eu ia falar agora, né? Normalmente a pessoa escreve, a pessoa já prefere deixar gravado por causa do nervosismo, né? Se tu tá gravando em casa ali, tu pode editar, né? Bah, isso não ficou bom, começa de novo. Ou faz cortes no vídeo, né? Faz edições. Vocês podem gravar no Zoom, não sei qual ferramenta vocês usam,
o CapCut, a gente pode gravar e pode editar também, né? Pode fazer cortes. No Canva também, a gente pode editar o vídeo, né? Então, a gente tem algumas ferramentas aí que ajudam a gente nesse sentido. Aquele momento, assim, que tu ficou tentando lembrar de uma palavra, né? Tu pode ir lá e cortar esse pedacinho do vídeo. Então, por isso que normalmente as pessoas preferem, né? Gravar. Certo? Todas que estão aqui vão conseguir apresentar? Olha, eu ainda estou correndo para terminar, porque eu estou fazendo tanto da trilha 2 e a IA. E a IA Aí tem ela tá menos puxada tempo. também, né? Isso, aí eu vou terminar a IA hoje de manhã, que só falta a última atividade. E aí vou focar no site, as alterações que eu preciso fazer, né? E ainda tem que pegar umas atividades. Mas foi muito interessante a IA e eu adoro esse front-end e back-end. Sim, depois tu vai casar os dois, né? Porque a gente vai precisar usar a tecnologia, a gente não vai fugir disso, né? Uhum. Então, as IAs vão tirar o emprego da gente. Não, quem vai tirar são pessoas que sabem utilizar a tecnologia melhor que a gente, né? Então, não é culpa da tecnologia, é a gente que vai ter que correr atrás, né? É Tá verdade. mudando. Uhum. Tudo tá mudando. A Ana, já sei que o site está praticamente prontinho. Tati. Fala, Ana, fala, pode falar. Sim, meu site está completamente pronto. Agora eu só tava. Eu só preciso arrumar só. Eu acho que o carrossel e tem mais algumas coisinhas só. Isso aí, muito bem. Tati? No meu, é porque eu quero adicionar uma coisa nele e aí gravar. É só a questão mesmo que eu já botei assim na minha agendinha o dia que eu vou fazer esse processo, né? Aí, Mulher as exigências, né, organizada essa. tudo. Aí eu fiz só algumas alterações e para não ficar só em algumas coisas, eu terminei vendo umas coisas que eu quero acrescentar, entendeu? Entendi. Isso aí. E a Jessi? Não sei se a Jessi consegue falar. Não? Porque às vezes a pessoa está trabalhando e não consegue falar. Né? Gente, então é isso. Adorei estar esse semestre com vocês, né? Agora aguardo ansiosa as apresentações, né? Para ver o que vocês produziram aí. Qualquer dúvida, estou à disposição, perguntem lá, tá? Ah, a Rosana estava ali escondidinha, Rosana. Ah, não, tu falou, né, Rosana? Eu tô doida aqui já. Então, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Para dúvidas, né, que possam ter agora no finalzinho. E isso aí, rumo à trilha 3, né? Se Deus quiser. Com sucesso. Tá bom? Um grande beijo, então, um bom restinho de semana e bons estudos. Qualquer coisa me chamem, tá? Não fiquem com dúvidas, tá bom? Ok, obrigada. Bom final de semana. Boa semana. Ah, a Rosana já tá lá no final de semana. O prazo, pensando no prazo, por isso.